Mariana Alves, eu estou aqui para o meu segundo vídeo e hoje eu vou falar sobre como que eu cheguei ao ponto de saber que eu quero ser atriz. Bom, desde criança, os meus pais sempre disseram pra mim que eu era muito espoleta. Desde quando eu aprendi a andar, eu queria sair correndo, queria fazer as coisas. E eu cresci assim. E eu sempre fui muito apaixonada por dança, porque o meu pai, ele tinha um bailão. E aí nesse bailão ele cantava e tocava, a minha irmã cantava e eu era dançarina. E aí eu cresci por muitos e muitos anos dançando no bailão. E aí um tempo depois eu entrei numa fanfarra, participei acho que por mais de 4 anos dessa fanfarra e muito tempo. E eu sempre fui muito apaixonada pela dança, pra falar bem a verdade. E aí depois, um tempinho depois de eu entrar na fanfarra, em 2015 eu tive uma doença. E depois dessa doença, na minha recuperação, durou acho que quase 2 anos. E aí depois disso, eu não pensava mais em carreira, não pensava em dança, essas coisas. E aí, mas eu sempre fui apaixonada pelo teatro, pela dança, por fotos, por modelar. E aí veio uma agência aqui na Barra, Procura Talentos, que é a Dilson Stein. Eles vieram aqui e aí eu participei. Eu participei da seleção, mas eu não passei para ir para a convenção. E foi a partir desse momento que eu tive o gatilho de novo para o mundo artístico, entendeu? Eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser modelo e tudo mais. E aí, durante esse tempo, depois de alguns meses, eu entrei num curso de matemática, de preparação para a Olimpíada de Matemática, e conheci uma amiga, que ela é fotógrafa. E aí, a gente começou a trabalhar juntas, eu como modelo e ela como fotógrafa, e aí a gente fez vários trabalhos juntas para várias lojas e tudo mais. E aí eu comecei a me apaixonar muito por textos, por poemas, sabe? Pelo conceito do que é uma foto, porque a foto ela não é só um retrato, ela tem uma vida, ela tem uma história. E durante boa parte da minha adolescência eu falava lá na minha casa, sabe? Que eu queria ser atriz e que eu queria ser uma artista profissional. E assim, os meus pais, eles falavam meio assim, coloca o pé no chão, isso daí, sabe, sonha com outra coisa, tem que fazer uma faculdade aqui na nossa cidade, não sei o quê. Sempre eles falavam isso e isso me machucava muito. E eu acho que eu levo esse sonho como um grande desafio pra mim. E também quando eu falava, minha irmã dava risada e isso me machucou muito, só que também me deu muita força para continuar. E sobre a minha doença, tem muita gente ainda que não sabe tudo mais, o que aconteceu, e eu vou explicar em outro vídeo sobre essa história, que é uma história bem delicada. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que a minha história tenha inspirado você, e eu quis mostrar um pouquinho que nem a situação financeira, nem o apoio que eu recebo não vai interferir no meu sonho. Eu quero muito me tornar uma atriz. O mundo artístico significa muito pra mim. E é isso, gente. E sobre a minha doença, tem muita gente que ainda me pergunta, tem muita gente que não sabe realmente o que aconteceu. E não dá pra mim falar num simples vídeo. Então eu vou preparar um vídeo, falar pra vocês a minha história, tudo certinho.